Oi, gente, tudo bom? Vamos conversar sobre Midnight Sun. Eu esperei uma década, basicamente, para ler esse livro, um pouco mais, um pouco menos. Mas para quem não sabe, Midnight Sun é o 5º volume de Crepúsculo. É um livro que era mais que uma lenda urbana, na verdade, porque alguns capítulos vazaram e a Stephenie Meyer ficou muito irritada com isso. E falou que ela não escreveria mais esse livro. E que a gente nunca ia saber a visão do Edward de todos os fatos. Eu lembro que na época eu li alucinada no computador. O livro, acho que vazaram 12 capítulos ou coisa assim. E esses capítulos ficaram gravados a ferro no meu cérebro. Porque foram os capítulos que eu tava lendo. E eu lembrava exatamente o que ia acontecer. Midnight Sun é a versão do Edward de Crepúsculo e de todos os acontecimentos de Crepúsculo. Então, assim, a história só não fica repetitiva porque em alguns momentos a Bella não está presente e a gente vai ter a visão do Edward. E sim, eu consegui ficar mais apaixonada pelo Edward do que eu já era desde o começo dessa história. O Edward é um cara do século XXI, começo do século XXI. Então, as atitudes dele são muito claras por causa disso. E esse livro trouxe algumas respostas a algumas atitudes dele, né? Principalmente a maneira como ele age com relação à alma da Bella, a questão toda de castidade e tudo mais. Porque ele foi criado dessa forma e ele viveu nesse mundo. E para ele isso é muito importante e ele vai levar isso a fundo, para sempre na vida dele. O que ele não esperava, nunca esperou, na verdade, é que ele fosse encontrar uma mulher. E que ele pudesse amar alguém. E que alguém fosse amar ele, mesmo sabendo o que ele era. E aí ele encontra a Bella, que é um imã para coisas sobrenaturais que não fazem o menor sentido e que parece que tudo acontece em Forks. Né? Tudo acontece em Forks. Forks é um lugar que, tipo, você quer encontrar coisa sobrenatural? Vai pra Forks. Lá vai ter. Lá você vai conhecer vampiro. Lá você vai conhecer lobisomem. E não adianta, né? Mas, deixando isso de lado, o Edward conseguiu até me fazer com que eu goste da Bella. A visão dele, a maneira como ele descreve a Bella, a maneira como ele fala dela, é tão envolvente, mas tão envolvente que eu, que nunca gostei da Bella, passei a gostar. Passei a enxergar ela com os olhos dele. E foi uma experiência única. Eu não estava esperando, eu não estava pronta para gostar da Bella. O Edward me fez, sim, enxergar a Bella de uma maneira única e de uma maneira que nunca passou pela minha cabeça. E eu preciso agradecer a Stephenie Meyer por isso, porque a Bella sempre foi muito chata. A Bella sempre foi muito irritante. E ver ela pelos olhos do Edward fez com que a minha percepção sobre ela mudasse um pouquinho. Não amo ela. Continuo achando ela um porre. Em todos os aspectos. Mas agora eu consigo ver ela de outra maneira. Uma coisa que eu achei muito legal é que a gente tem alguns momentos em que a Bella não está por perto. E a gente vai ver o Edward na intimidade dele, na verdade, ali. Ele, a família, ou ele sozinho. A gente vai ver quando ele vai pros Denali, né? Que é logo no momento em que ele conhece a Bella, que ele vai embora porque a dor que ele sente e a vontade que ele sente de matar ela é muito grande. Então ele acaba, sim, fugindo. Mesmo a Alice falando que não ia adiantar ele fugir, ele tenta o tempo inteiro lutar contra o que a Alice fala, o que chega a ser até engraçado. Porque a Alice prevê o futuro e tudo, e quanto mais nítido o futuro que ela vê, mais certeza que aquilo vai acontecer. Então, assim, é um negócio simplesmente doido. Foi uma história que eu não achei que eu fosse gostar tanto. Foi uma história que eu não achei que fosse me envolver tanto. Mas as partes do começo ali, bem o comecinho, você vê o Edward lutando contra o que ele tá sentindo. Você vê o Edward descobrindo o que ele tá sentindo, que não é só a vontade de matar ela, que existe uma outra coisa. Você acompanhar o Edward salvando a vida dela no final e tudo mais, né? Naquele momento em que ele precisa decidir se ele deixa ela se transformar, porque o James mordeu ela, ou se ele vai salvar, né? E a decisão que ele tem que tomar, que tem que ser muito rápido, porque senão ela vai morrer.
e vai acabar se transformando, e ele não quer isso de maneira nenhuma. Então, assim, são muitos conflitos. O Edward está o tempo inteiro lutando contra a natureza dele e lutando contra o que ele mais deseja. E a gente percebe o amor do Edward pela Bella, um amor, assim, puro e único, porque ele não quer aquela vida para ela. Ele é capaz de qualquer coisa para que ela não seja um deles, mesmo sabendo que ela provavelmente vai querer aquilo. E, olha, leiam. Leiam, porque é, assim, maravilhoso. Eu voltei a ter 20 anos de idade, eu voltei para aquela época, foi uma nostalgia maravilhosa. Então, para todo mundo que leu Crepúsculo, que se apaixonou pela história, que se encantou pela história, vale muito a pena ler Midnight Sun, vale muito a pena mesmo. É uma história que vai sim te envolver e vai fazer você ou enxergar o Edward com outros olhos, né? Ou então se apaixonar mais ainda por ele e defendê-lo com unhas e dentes, o que é meu caso, que eu defenderei ele eternamente, né? Vou passar pano pra ele eternamente, porque eu não concordo com as críticas que fazem a respeito dele, porque eu tenho uma visão diferente dele, uma visão muito diferente. Então, é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo e tchau.